Muito bem, nós estamos mais uma semana aqui no Doutor Responde. Dessa vez a gente está com o Dr. Luiz Henrique, que é psiquiatra e vai falar um pouquinho mais sobre o tema de depressão. Esse tema que está bastante em alta. Doutor, quais são os principais sintomas da depressão? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui na Difusora de Pedreiras sobre um tema tão relevante na sociedade atualmente. A depressão, ela tem alguns sinais característicos, que não é só tristeza em si. A pessoa pode sentir um desânimo, um cansaço fora do comum. A pessoa pode alterar o ciclo do sono, ou dormir muito, ter uma sonolência, ou ter uma insônia, não conseguir dormir de jeito nenhum. Pode alterar o apetite, ou ela come em excesso, ou não tem vontade de comer nada. Pode acontecer a perda do prazer em atividades que antigamente eram prazerosas. A pessoa não tem vontade de sair de casa, de interagir com a sociedade, de ver seus amigos, de ir para a faculdade, de ir para o seu trabalho. E a família e o próprio paciente tem que buscar um apoio capacitado, um profissional capacitado. Que profissional seria esse? Ele pode buscar a ajuda de um psicólogo ou até mesmo ir logo direto num psiquiatra. O profissional, ele, principalmente a minha parte de psiquiatria, se o paciente realmente tiver um quadro depressivo, é feito o diagnóstico e ele será tratado da forma mais adequada possível. Doutor, qual é a principal forma de se ajudar esse tipo de pessoa? Um tratamento de um quadro depressivo, às vezes, não precisa nem de medicação psicotrópica, no caso, um antidepressivo. Depende muito, digamos assim, do grau da depressão. Mas, quando precisa, ela, além de fazer o uso da medicação prescrita por um profissional capacitado, tem que fazer uma atividade física. Se ela tiver condições de fazer uma atividade física, condições de saúde, ela tem que procurar um acompanhamento psicológico e ter um bom suporte familiar. Qual a importância da família nesse acompanhamento? É de extrema importância, porque um quadro depressivo grave requer cuidados. E a família, ela, além de cuidar, ela vai ser um vigia daquele paciente, porque ele pode ter todo tipo de pensamento ruim, chegando até mesmo a ter uma ideação suicida, que a gente diz. Ele pode pensar em cometer o suicídio e levar esse ato adiante. Doutor, e qual foi o caso assim mais grave que o senhor já enfrentou na sua carreira? São quantos anos de médico, primeiramente? Eu sou formado em medicina desde 2011 e terminei minha residência médica em 2017 em psiquiatria. O médico, ele forma em medicina, passa 6 anos estudando medicina, depois ele presta concurso para a residência médica em psiquiatria, que são mais 3 anos, ou seja, de formação médica ao todo 9 anos. E sobre o caso mais extremo? Já passou na minha mão vários casos graves, mas a depressão mesmo grave, ela cursa com muito desânimo, isolamento social. A pessoa não quer falar com ninguém, não quer conversar, não quer sair de casa, chora, às vezes não dorme, às vezes tem mudanças de comportamento e pode levar até a uma tentativa de suicídio. Por quê? Porque o paciente, ele vê no suicídio uma maneira de aliviar aquele sofrimento. E esse paciente que tenta o suicídio, e às vezes até consegue cometer o suicídio, ele passa até por um julgamento social, né? As pessoas tendem a julgar esse tipo de comportamento. E esse tipo de julgamento da sociedade eu acho errado. Às vezes a pessoa está num nível de desespero extremo e não tem o tratamento correto, não tem a intervenção correta, que os familiares muitas das vezes têm que buscar para o paciente, porque ele não tem forças para buscar, e comete o ato. E há todo um contexto, né? Gera uma comoção, vários julgamentos, e isso causa muito prejuízo num seio familiar, né? Isso pode até agravar a situação do mesmo. No caso, se ele tiver êxito no suicídio, né? Deu fim na vida dele, né? E podia ter sofrido uma intervenção, no caso um tratamento, e ter tido remissão dos sintomas depressivos, um tratamento adequado,
com bastante suporte familiar, tratamento psicológico, o uso do psicofármaco, que a gente tem antidepressivos atualmente muito bons, e ele podia ter tido sucesso e não poderia ter perdido a vida, né?